Bem, pessoal, voltando então aqui aos vídeos, hoje eu vou dar uma pequena pausa no dicionário anarquista e vou repercutir uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, né, no dia 31 de outubro de 2023, sobre passe livre. E diz o seguinte: São Caetano do Sul aplicará tarifa zero nos ônibus. E aí ele vai falando, a reportagem, né, sobre a tarifa zero. Algumas coisas é bem interessante a gente pensar. Primeiro, essa proposta partiu do Executivo, que há 2 dias atrás mandou para a Câmara Municipal, né, a instituição do passe livre. Primeira coisa. Segundo, a cidade de São Caetano do Sul tem outras linhas da MTU e também tem a presença de ferrovia da CPTM. Vão continuar pagando o usuário porque isso vale apenas para a prefeitura. Terceiro, o prefeito da cidade de São Caetano do Sul é do PSDB, então não é um partido de esquerda, é um partido de direita. Quarto, o, os valores, né, que vão ser pagos aqui podem ter um acréscimo dependendo de mais pessoas entrar no sistema. Então, quem vai pagar a conta, obviamente, é o contribuinte da cidade, independente dele usar o sistema ou não. Então, se o cara tem carro, 3 carros na garagem, ele vai pagar do mesmo jeito, certo? Quinto, já é a terceira cidade da Grande São Paulo a instituir passe zero. Sexto, fala do prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, né, Ricardo Nunes, que tem uma proposta e vai gastar 10 bilhões de reais se essa proposta vingar. Sétimo, que aí também é interessante, 66% das pessoas da cidade de São Paulo, numa pesquisa Datafolha, apoiam a instituição do passe livre. 31 são contra, 31% são contra. Bem, para a gente pensar sobre o que está acontecendo. Como é que nós, anarquistas, né, eu enquanto anarquista, que estou discutindo em vários vídeos, penso sobre isso? Primeiro, é necessário cada vez mais a luta pela publicização dos sistemas de transporte, educação, saúde e assim por diante. E publicização do sistema não é estatização do sistema. Publicização do sistema é fazer com que o sistema seja gratuito. Por quê? Porque o sistema público não precisa necessariamente estar nas mãos do Estado. A maior presença que a gente tem isso é quando teve a Revolução Espanhola, né, a Guerra Civil Espanhola, que tudo estava na mão dos trabalhadores. Então, por exemplo, o bonde estava na mão dos trabalhadores. Os ônibus de Barcelona estavam nas mãos dos trabalhadores. As pessoas não pagavam. Inclusive, começou a ter um uso cada vez maior do sistema. É óbvio. A pessoa vai usar. Ela não tem dinheiro para pagar, ela não usa. Ok? Então, eles estão prevendo isso aqui também. Então, isso significa que aqui é uma empresa privada que faz o serviço. Vai continuar sendo privada e o Estado vai pagar. Ok? Bem, o dinheiro vem de impostos. Quem deve pagar? O contribuinte. Na nossa avaliação, enquanto anarquista, quem deve fazer esse pagamento a mais? Os ricos. É simples. É simples. As pessoas ricas, e eu estou falando dos milionários, né, que têm muito dinheiro, estou falando classe média, estou falando que pessoas muito ricas, elas têm que contribuir. Por exemplo, elas não pagam iate, elas não pagam jatinho. Paga, que aí vai ter muito mais dinheiro e o pobre vai poder usar esse transporte. Está entendendo? Então, a luta pelo passe livre no sistema de transporte tem que ser uma luta dos anarquistas a todo momento. Questionar a distribuição do dinheiro na cidade. Questionar essa distribuição. O dinheiro das pessoas tem que ser melhor gerenciado. Qual o melhor gerenciamento? Ao invés dele servir ao capital, por exemplo, no Pague IPTU, tá entendendo? Ele tem que servir à população. O uso gratuito de educação, saúde, transportes e assim por diante. Ok? Então, essa luta de passe livre é uma luta inicial para que outras lutas aconteçam. Né? Aí, uma outra coisa para a gente pensar. Fizeram uma pesquisa Datafolha, 66% apoiam o sistema. 66%. Isso pode ser mais. A hora que vingar o sistema, mais de 80% vai apoiar. Quem não vai apoiar? Quem não tem, obviamente, o uso. Ele vai ficar bravo. Entenderam? Ele vai ficar com raiva. Óbvio. Mas a grande maioria da população vai usar. Quem usa? A classe trabalhadora.
Então, imaginem, há uma luta aí que os anarquistas podem entrar, que teoricamente vão ter o apoio já de 66% da população da cidade de São Paulo. Então, pedir o passe livre, pedir que os transportes sejam gratuitos e demonstrar a necessidade da publicização dos serviços deve ser uma proposta dos grupos anarquistas, dos anarquistas. E traz a população ao nosso lado. Entenderam? Por que eu acho que é importante essa luta? E ela não significa necessariamente estatização, porque não adianta estatizar aqui, a Prefeitura de São Caetano estatiza e continua cobrando R$ 5 a passagem, como está dizendo na reportagem. Continua a mesma coisa, ficar pagando. Agora, não pagar R$ 5 faz muita diferença. E é essa a luta que os anarquistas devem entrar, eu acho. Porque aí eles demonstram que são diferentes dos socialistas. Por exemplo, CPTM tem sindicato. Por que o sindicato da CPTM, dos trabalhadores ferroviários, não lutam também por esse processo de tarifa zero? Aí a pessoa em São Caetano vai ter que pagar o trem e de ônibus ele pode ir de graça? Por que o sindicato dos trabalhadores da MTU não lutem pela gratuidade do serviço? Eu acho que é uma luta dos sindicatos. Os sindicatos não são a favor dos trabalhadores? Logo, o que é melhor para o trabalhador? Não pagar pelo serviço. Então, eu acho que é isso. Então, a minha questão sempre é a publicização dos serviços. Quanto mais público e gratuito forem os serviços, melhor para todos. Se nós levarmos essa bandeira, obviamente as pessoas tendem a não se aproximar de nós. Elas vão se aproximar de nós, é óbvio. 66% das pessoas na cidade de São Paulo disseram que estão a favor. Algum partido de esquerda está defendendo isso? Eu vi, vocês viram aí algum vereador do PT, do PSOL, da bancada X, da bancada Y, defender? Não. Por que os anarquistas não defendem isso? Não só os anarquistas, com outros grupos. Demonstrem que nós acreditamos nessa proposta. Então, quanto mais nós lutarmos por publicização, pela gratuidade dos serviços, mais estaremos inseridos na realidade, como estavam os anarquistas em 1917, inseridos na realidade. O que eles queriam? Menos hora de trabalho, direito de descanso e assim por diante. Eles não estavam querendo a revolução anarquista, o fim do Estado. Não tem nenhuma proposta escrita lá, só vão procurar e vocês não vão achar na greve. Não tem lá, fim do Estado. Por quê? Porque é óbvio, os anarquistas em 17 estavam plugados na realidade. É assim que você trata as pessoas para suas ideias. É plugado na realidade. Agora, se a gente não quer plugar na realidade, quer plugar no passado, a gente não consegue trazer as pessoas para o nosso lado. E aí a gente não sabe por quê. Então é isso que eu estou dizendo. A luta pela publicização, na minha opinião, tem que ser a luta dos anarquistas mesmo. Por quê? Não tem nenhum partido lutando por isso. Então é isso que eu ia dizer, né? Vou voltar aí com o dicionário, então dei uma pausa para discutir o passe livre na cidade de São Caetano do Sul. Então, um abraço a todos e todas.